Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Eu sou o Robert e nós somos os pais de Marta e Maia. Sim, a gente tem um perfil no Instagram, @2depais, contando um pouco da nossa rotina, da vivência como pais LGBTs, enfim, tudo sobre a nossa paternidade. Então, é a resolução 2294. Foi uma resolução que permitiu o uso de material biológico de um parente até 4º grau. Ela traz outras coisas, mas esse foi o fato que mais modificou a nossa vida, que foi permitir que a irmã do Gustavo doasse os óvulos pra gente. Um desejo antigo nosso há muito tempo, mas que não podia. Sempre a doação de óvulos ou de esperma tinha que ser sempre de forma anônima. E a partir que essa resolução mudou, vários parentes de até 4º grau conseguiram ajudar essas pessoas que tinham o sonho da paternidade e da maternidade. Antigamente, essa doação de material biológico tinha que ser de forma anônima, você não podia saber a procedência. A partir de agora, ele abre, uma exceção para que um parente de até 4º grau consiga doar esse material biológico para essas pessoas que sonham ter filhos. Teve algumas mudanças também, como quantidade de embriões que poderiam ser fertilizados, como a barriga solidária, que agora é obrigatoriamente ter um filho vivo. Então vieram com algumas mudanças. A gente já tinha passado por algumas fases, A gente já sabia que a gente queria a doação do óvulo da minha irmã, então a gente já tinha feito os exames da minha irmã, a minha prima já sabia que ela ia ser nossa barriga solidária, a gente já tinha feito os exames nela também, a gente já tinha feito os exames no Robert, que doaria o sêmen, enfim, então a gente já estava bem adiantado em relação a toda essa parte do tratamento, a parte de exames e tudo mais. Então, no momento que sai a resolução, a gente pôde começar imediatamente o nosso tratamento. Só que a gente não sabia que a resolução iria sair, então a gente já estava quase desistindo dessa ideia, porque não era possível até então, e a gente já estava comprando esses óvulos de um banco internacional. Então, quando essa resolução mudou, a gente estava nas vésperas de assinar um contrato comprando esses óvulos de um banco internacional. Então, assim, quando a notícia veio, foi um milagre. A gente não tem outra palavra para definir naquele momento. A gente não conseguia acreditar e a felicidade e a euforia foi a mil. Total. A gente, estava tentando a paternidade de várias formas. E uma delas era através da barriga solidária e fertilização in vitro. A gente já tinha pedido, esse favor, esse ato de amor para algumas pessoas da família. Por exemplo, minha mãe se dispôs a ser nossa barriga solidária, só que pela idade ela não poderia, entendeu? A gente falou, não, melhor não, porque sua saúde não vai permitir. E a prima do Gustavo, O Gustavo pegou um dia, mandou uma mensagem para ela pelo Instagram e ela aceitou na hora. Do mesmo jeito que ele mandou uma pergunta direto e reto, ela respondeu na mesma proporção. Sim, primo, claro. Para quando? Agora. Vamos começar. Então, foi muito legal, foi uma surpresa enorme. A gente nem também estava acreditando no momento que aconteceu, mas quando viu que era real, que o processo ia começar, a felicidade começou a tomar conta da gente. Sim, e sobre a questão de preconceito, tivemos sim momentos de preconceito, de parentes, de amigos, as pessoas não estavam preparadas para lidar com aquela novidade. A gente sempre comenta que é como se fosse uma segunda saída do armário, sabe? Porque quando a gente saiu do armário como homens gays, a gente enfrentou uma série de preconceitos de parentes, de amigos, de toda uma sociedade, aquele padrão, Ninguém está preparado para aquilo, acha que é pecado, uma série de coisas. E 10 anos depois, 10 anos de casados, 10 anos dessa saída do armário nossa, a gente esperava que não fosse passar por tudo aquilo de novo, que a gente não fosse viver a questão de preconceito e tudo mais e ler do engano nosso. A verdade é que foi realmente uma segunda saída do armário, como eu falei. A gente passou pelos mesmos problemas que a gente havia passado 10 anos atrás, só que agora como pais gays, As pessoas falando que precisaria de uma mãe, as pessoas falando que achando que 2 pais não deveriam ter um filho, enfim, foi um processo difícil, conta, que a gente não dá conta. Foi realmente um preconceito que a gente sofreu. As pessoas não estão preparadas para ver 2 pais tendo filhos, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem trabalhado muito para normatizar nosso formato de família. A gente parece que viveu um processo ideal. Entendeu? Acho que é o estudo de caso do médico que vai pegar a situação assim, tudo vai dar certo de primeira, entendeu? Sim. Tanto nos meios legais, porque a gente fez tudo conforme a resolução, tudo dentro da lei. Então, assim, a gente estava resguardado de todos os lados. E burocraticamente isso permitiu que a gente não tivesse nenhuma dificuldade. Como tudo permitia conforme a resolução, a gente não teve dificuldade nenhuma burocrática. Pelo contrário, foi um processo super rápido, porque estava tudo certinho já. Sim, o que isso acarretou que quando os bebês nasceram, a gente conseguiu emitir a certidão deles com o nome dos 2 pais sem nenhum problema, direto no cartório, ali mesmo no hospital. E do ponto de vista clínico, parece que tudo andou assim, perfeitamente. Por o óvulo ser muito novo, de uma doadora muito nova,
a gente conseguiu captar muitos óvulos e de altíssima qualidade. Como a barriga solidária também era muito nova, tinha 27 anos, na hora que transferiram os embriões deu certo de primeira. Com 5 dias, coisa que não é nem recomendada pelos médicos, a gente já tinha um positivo no teste de gravidez. Então assim, e durante a gestação toda, foi tudo assim impecável. Com relação à saúde, todos os bebês, mesmo nascendo prematuro tardio, eles nasceram com peso bom, foram direto para o nosso colo, não precisaram ir para UTI. Então, assim, desde a parte lá no início, na inseminação, na fertilização, até o nascimento deles, foi tudo impecável. Exato. Eu acho que o desafio que a gente pode dizer na parte clínica era mais da questão do preparo das clínicas, dos médicos, da recepção, de todas as pessoas que trabalham nessa área para lidar com uma família no nosso formato. A gente viu um verdadeiro despreparo, no geral, assim, sabe? De todas as clínicas, de todos os lugares. Foi difícil a gente encontrar uma equipe que a gente se sentisse confortável, uma clínica que a gente se sentisse confortável, porque a verdade é que quando a gente chegava ali, as pessoas não sabiam nem passar um orçamento pra gente. Tem clínica que até hoje a gente está esperando receber um orçamento. Então, enfim, eu achei que houve muito essa dificuldade. Depois da gravidez, então, a gente passou por algumas situações que foram frustrantes, do tipo, não pode entrar os 2 pais para acompanhar a grávida, né? Quando vai fazer um exame, quando vai fazer alguma coisa assim. Então isso era muito complexo naquele momento, sabe? Então a gente teve que reclamar na ouvidoria, pedir autorização, explicar que éramos uma família nesse formato, e prontamente os hospitais responderam que a gente poderia acompanhar, sim, a nossa barriga solidária, que os pais nunca devem ser separados de seus filhos, em nenhuma hipótese. Neste caso, nossos filhos estavam dentro da nossa barriga solidária. Obrigatoriamente, a gente tinha que acompanhá-la em todas as situações. Exatamente. Essa é a necessidade de todo mundo correr atrás dos seus direitos. E numa simples ouvidoria de um hospital, de uma clínica, já consegue resolver todo uma questão que, enfim, vai fazer toda a diferença no acompanhamento dessa gestação. E assim aconteceu. A partir daquele momento, a gente foi acolhido por um hospital, por uma clínica, e conseguimos acompanhar tudo pertinho, sem perder nada, nenhum detalhe. Inclusive o nascimento, os 2 participamos do parto, vimos os bebês nascerem e foram direto para o nosso colo. É isso, muitas pessoas não estão preparadas para lidar com o público LGBT. Você vai encontrar muitos médicos que estão ali, né, de frente, com o procedimento, que estão sim acostumados a lidar com a comunidade LGBT. Mas você pega uma recepção, por exemplo, uma recepção não vai saber lidar. Sim. Então vão querer te colocar em uma estrutura heteronormativa que não existe. Até a parte financeira, né? Para emitir uma nota fiscal no nosso nome, a gente enfrentou dificuldade, porque queria emitir a nota fiscal no nome da barriga solidária, sendo que o processo foi realizado para a gente, pago pela gente, enfim, nós éramos os pacientes principais ali, entre aspas, naquela situação, né? Os bebês eram nossos, ou seja, entende-se que o processo é nosso, mas ainda assim a gente enfrenta dificuldades nesse sentido. E não só a comunidade LGBT, mas assim, qualquer pessoa que está passando por um processo de reprodução humana que não é muito convencional, também pode passar por isso. A irmã do Gustavo, quando a gente estava fazendo os exames preparatórios para começar o processo e tudo, ela foi numa clínica X, e uma médica, quando soube por que ela tão nova estaria fazendo um exame daqueles de contagem de óvulos e tudo, colocou a opinião pessoal dela e destilou um tanto de preconceito para cima da menina, que ela saiu até um pouco assim, né, nocauteada, né, porque falava, eu nunca teria coragem de fazer isso, na minha família seria impossível um caso desse, que absurdo, não sei como é que algumas pessoas dão conta, como uma médica consegue, enfim, fazer isso com uma paciente. Então foi bem complicado o que ela passou naquele momento. Exato. A gente decidiu contar toda a nossa história de forma pública, através das redes sociais, porque foi uma forma de ser, né, um pontinho assim de referência para as pessoas da comunidade que a gente não teve. Então a gente sempre procurou, desde o início do nosso relacionamento, casais que tivessem filho, pessoas da comunidade LGBT tendo filho. A gente não conseguia achar essa referência. E então a gente, naquele momento, fala assim, não, a gente precisa contar essa história para essas pessoas, para que elas saibam que é possível, né? Exato. E um outro ponto também é que eu tinha percebido que as pessoas que a gente conviviam tinham a intenção de esconder aquela paternidade, né? E eu não gostaria que meus filhos crescessem
se sentiram constrangidos com a história deles. Eu queria que eles tivessem orgulho da própria história. Então, a ideia de abrir o Instagram, de tornar a nossa história algo público, foi justamente para a gente conseguir que nossos filhos nunca passassem por uma situação de que as pessoas não soubessem quem são os pais deles, né? Que as pessoas não soubessem que eles são filhos de 2 pais, que não existe uma mãe no processo, para que as pessoas não chegassem perguntando cadê sua mãe? Quem olhasse para Mark e Maia saberiam automaticamente que eles são filhos de 2 homens. Então havia essa importância aí pra gente. Não, foi incrível, porque o tanto de mensagem que a gente recebe hoje em dia, falando quando a gente fez a diferença na vida dessas pessoas que já tinham desistido de ser pais, de ser mães, porque achavam que por serem da comunidade não poderiam alcançar esse sonho, mudaram de ideia e começaram a correr atrás. Mas não só pessoas da comunidade LGBT, como pessoas heterossexuais que mudaram, né, alguns preconceitos que tinham na cabeça sobre ovodoação. Entendeu? E aí abriram a cabeça, recorreram à ovodoação para conseguir conquistar o sonho da maternidade. Então, assim, tem sido incrível contar um pouquinho da nossa história e mudando a vida das pessoas. No meu ponto de vista, o maior legado que a gente deixa é mais uma possibilidade, né? Existem muitas formas de se atingir a maternidade, a paternidade, se pode atingir pelos métodos naturais, se pode atingir através da adoção, se pode atingir através da barriga de aluguel fora do Brasil, através de uma barriga solidária dentro do Brasil, e inclusive se pode atingir agora com a mistura genética da família dos 2 pais, né? Que é a grande novidade. Então eu acho que a importância dessa história, assim, é justamente mostrar que existem mais possibilidades, que nós estamos ganhando mais formas de se atingir os sonhos de se ter filhos. Sim, eu acredito também que pela história ter repercutido tanto, pode ter sido uma forma também de dar mais força a essa resolução, porque pela época, por ser muito polêmica, né, muita novidade, poderia ser derrubada a qualquer momento. Então acho que como foi tão abraçada, a história repercutiu de uma forma tão positiva, acho que deve ter sido uma força aí maior para a resolução se fixar e deixa esse legado aí para próximas famílias que desejam ter seus filhos mediante essa resolução. É isso, gente. Agradecemos aqui a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história. Um beijinho. Um beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.